O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Nuno Ribeiro. Marta Moitinho Oliveira. Álvaro Vieira. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 29 de julho, à hora do almoço. Uma semana marcada pela morte do Hotel Saraiva de Carvalho, comandante operacional do 25 de Abril, a cujo funeral não compareceu nenhuma figura do Estado. Foi aprovado também esta semana o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, muito mais duro com o Mário Centeno do que a pressão inicial feita por um deputado do PS. E o Presidente começou a ouvir os partidos com vista ao próximo Orçamento de Estado. Nuno Ribeiro, estiveste a acompanhar a morte do Hotel, estiveste com o obituário no próprio dia, no domingo, estiveste no funeral. Surpreendeu-te que nenhuma figura do Estado tenha ido ao funeral do Hotel? Estava Ramalhianos, ex-presidente apenas. Bem, as figuras de Estado estiveram no velório, não é? Na terça-feira. Por esta ordem, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Aliás, a capela só abriu após a chegada e a visita de alguns 15 minutos, 20 minutos de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? Em relação ao funeral, a não participação das figuras do Estado que já tinham estado no velório não me impressionou. O que me impressionou ontem no funeral foi uma atitude de impaciência, desforra, orfandade de algumas pessoas, a maior parte delas já com alguma idade, foram protagonistas e que viveram os momentos do 25 de Abril e que reafirmaram uma certa radicalidade, não só por uma palavra de ordem que há décadas que eu não ouvia, viva o poder popular, como também pela sua dureza em relação, por exemplo, à Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, que se deslocou com a sua mãe para entregar um ramo de flores, um ramo de cravos, e que foi chamada à ordem por alguns dos participantes, de algumas das 200 de pessoas que ali estavam, em relação a não haver luto nacional. Não é? Essa radicalidade levou até a interpelações desagradáveis da dirigente socialista que me surpreenderam. Surpreenderam pela dureza, surpreenderam pelo histórico que não havia de luto nacional, quer, por exemplo, na morte de Salgueiro Maia, na morte do Ernesto Malantunes, mas também recordo que houve um luto nacional pelo Marechal António de Spínola na sua condição de ex-Presidente da República. Admito, e eu fui sempre uma das pessoas que ficou muito surpreendida, que a passagem de general a marechal de Spínola é de facto surpreendente, porque Spínola não participou no 25 de Abril, apareceu no 25 de Abril, fez uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, resolveu voltar dos capitães através do estrangeiro, que era o mensageiro de Spínola. Fugiu para o estrangeiro com o material de guerra, portanto, e isto, ver um marechal nestas circunstâncias é um sintoma, está bem, um sintoma das peculiaridades dos militares. Isso que acabaste de dizer, Hotel, no seu percurso, foi spinolista, iniciou-se como spinolista, foi social-democrata, foi da esquerda radical, era declaradamente um militar anticomunista, anti-PCP, para ser mais concreto. Aliás, há um certo silêncio do PCP também.
Não houve silêncio. Eu acho que o comunicado do PCP no domingo, no dia da morte de Otelo, um homem dos 25, morreu a 25 de julho, viveu o 25 de abril e viveu o 25 de novembro. Portanto, mas essa nota do gabinete de imprensa do PCP é extremamente clara. O PCP endereça as condolências à família e diz que não é o momento de avaliar politicamente, avaliar o trajeto político do Otelo. Ou seja, o PCP não esquece, é claríssimo, não é? Houve outra coisa que me surpreendeu e que, aliás, ontem escrevi ontem e que saiu hoje no Público, foi uma incongruência de tudo isto. Ou seja, o funeral decorreu numa instalação militar com dificuldades de acesso das pessoas, impossibilidade de acesso das pessoas, tirando a capela, durante o velório, com limitações verdadeiramente impressionantes ao trabalho jornalístico, porque nós não podíamos focar ou entrar no recinto, porque era recinto militar, e podíamos ser acusados de espionagem, como me explicou um comandante. Eu fiquei bastante surpreendida, não ia discutir com o senhor, não valia a pena. Tudo isto de um homem que fez do contacto, quer a gente concorde ou não, que fez do contacto pessoal e afetuoso com as pessoas uma norma da sua vida. E de facto as circunstâncias deste último ato traíram-no. Mas enfim, coisas militares. E não esquecer. E nós devemos estarmos aqui a falar de calma. Obrigado, Nuno Ribeiro. Álvaro Vieira, era impossível impor o luto nacional por Otelo. Se formos pelo envolvimento dele nos FP25, também Spínola, que o Nuno Ribeiro já aqui referiu, o ter sido promovido a marechal depois daquela coisa toda. De facto, Spínola foi chefe do MDLP, que era uma organização terrorista de direita, de extrema-direita, e teve direito ao luto nacional. O argumento que ouvimos da boca, tanto penso principalmente de Marcelo Rebelo de Sousa, foi que foi pelo facto de ter sido um ex-presidente e não um homem do 25 de Abril, porque, enfim, não fez parte dos eventos capitais, mas estava em contacto com eles, pronto. Agora, a verdade é que figuras fundamentais de 25 de Abril, como Salgueiro Maia e Melo Antunes, morreram sem que tivesse sido decretado o luto nacional, como Nuno Ribeiro já falou. Álvaro, tratámos mal dos capitães de Abril? Essa pergunta, de facto, não é nada fácil de responder, porque temos que pensar, de facto, de que capitães de Abril estamos a falar. Estamos habituados a falar deles como um grupo homogéneo e, de facto, encontramos ali pessoas muito diferentes. Parece-me que é absolutamente claro que Portugal, o Estado português, tratou mal figuras como Salgueiro Maia, Melo Antunes, Vítor Alves e outros. Em alguns casos, até de forma mesmo vergonhosa. Lembro-me do caso da pensão recusada a Salgueiro Maia, ao mesmo tempo que era concedida a antigos agentes da PIDE, por exemplo. Agora, os capitães de Abril são, de facto, uma entidade demasiado difusa e heterogénea, e não me refiro apenas às patentes, de haver aqui capitães que eram majores e até de outras patentes. A minha questão é, de que capitães de Abril estamos realmente a falar? Daqueles que vimos na rua, nas imagens das operações do próprio dia 25 de Abril, que vimos depois na própria Junta de Salvação Nacional, que vimos no Conselho da Revolução, que vimos nas assembleias do MFA. Isso inclui aqueles que chegaram a pedir fuzilamentos, isso inclui militares de que praticamente não conhecemos o nome e que permanecem praticamente anónimos e que disseram que a Revolução tinha que ter superioridade moral relativamente ao regime que estava a depor,
e que realmente prendeu, torturou e matou gente. A verdade é que estes capitães do 25 de Abril obrigam-nos a lembrar que o 25 de Abril não foi só o dia 25 de Abril de 1974. Foi um processo que se calhar acabou provavelmente quando tivemos a primeira alternância de poder democrática, com as instituições democráticas consolidadas. Agora, em relação àqueles que efetivamente correram riscos e fizeram, porque também não nos podemos esquecer que não haveria instituições democráticas consolidadas sem o golpe de Estado militar, sem o golpe militar. Temos agora as comemorações dos 50 anos à porta, em preparação, não é? Que até nasceram com alguma polémica pela forma como a comissão organizadora foi constituída e pelas nomeações, mas eu espero que não seja polémica e que se aproveite a oportunidade para realmente prestar homenagem a essas pessoas que, correndo riscos, de forma depuseram o antigo regime e nos permitiram viver em democracia. Em relação ao Spínola e ao facto da passagem pelo MDLP, e se realmente com o Otelo não deveria ter havido o mesmo luto nacional, uma vez que havia o precedente do Spínola. Porque o Spínola, podemos dizer que foi por ser Presidente da República, mas foi Presidente da República de uma forma muito fugaz, ainda numa ordem pré-constitucional, durante muito pouco tempo. É evidente que é pelo papel dele no 25 de Abril e no PREC, é evidente que foi que teve o luto que teve o luto nacional. E é também evidente que esteve ligado ao MDLP, que também provocou vítimas mortais. Agora, o que eu acho aqui é que não é por ter cometido que um erro não se corrige com outro erro. Para mim, o erro não está em não se declarar luto nacional pelo Otelo, que num determinado momento esteve no lado certo da história e no outro não esteve, como o Spínola também não esteve. Portanto, acho que devem ser ambos tratados com dignidade por aquilo que fizeram para acabar com a ditadura, mas com respeito, mas não mais do que isso, porque a seguir estiveram do lado errado da história e com consequências graves e nefastas, como disse Romano Dianes. Obrigada, Álvaro. Bem, passamos ao segundo tema, as conclusões da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Marta, acompanhaste a Comissão de Inquérito, esta árdua tarefa, muito difícil, e agora explica-nos, porque nem todos nós somos especialistas em Novo Banco, em Comissão de Inquérito ao Novo Banco, porque é que a imagem de Mário Centeno piorou do relatório inicial para o relatório final? A imagem de Mário Centeno, de facto, no relatório inicial aparecia um bocadinho mais diluída, digamos assim. Ou seja, no capítulo que respeita ao momento da venda do novo banco, havia, e todos os deputados, tirando o PS, consideraram isso, portanto foi uma posição muito maioritária, não é? Que consideraram que havia alguma falha na atribuição de responsabilidades durante o processo de venda. E, portanto, o que aconteceu foi que entre o relatório inicial e entre o relatório final foram aprovadas algumas alterações, muitas delas com o voto contra do PS e muitas delas reuniram os votos favoráveis de todos os outros deputados, dos outros partidos, que agravaram a responsabilidade de Mário Centeno. Há uma muito simples, que é a que diz respeito ao acompanhamento que o Ministério das Finanças fez do processo da venda. No relatório inicial, essa parte referia apenas que o Ministério das Finanças, referia apenas, aliás, que a decisão do Banco de Portugal tinha sido do Banco de Portugal, ou seja, a venda foi decidida pelo Banco de Portugal nos termos da legislação em vigor, e o que foi ali acrescentado foi que essa decisão do Banco de Portugal foi acompanhada de forma permanente
pelo Ministério das Finanças, que na altura era liderado por Mário Centeno, e acrescenta ainda um facto bastante relevante, que é o que dá relevância ao trabalho de uma comissão de inquérito, que acrescenta dizendo que, como revelam as cartas trocadas entre o governador da altura e o ministro das Finanças da altura. Ou seja, isto não retira todo o caráter da opinião ao assunto. Diz que existiram cartas às quais os deputados tiveram acesso, que mostram que houve um acompanhamento e uma colaboração permanente entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal no processo de venda, sendo a responsabilidade última do Banco de Portugal, porque é a entidade que é responsável pela resolução bancária. E, portanto, já vinha desde a resolução e acompanhava isso. Mário Centeno tem aqui uma particularidade nesta transição entre o relatório inicial e o relatório final, que é, houve aqui uma alteração que acaba por se revelar também numa perda para ele e um relatório menos favorável para Mário Centeno, também no papel atualmente de governador. Porque havia uma frase inicialmente no relatório que dizia que basicamente se transpunha para o relatório um argumento recente que o Banco de Portugal usou na reação que teve à auditoria do Tribunal de Contas sobre o novo banco, que tem a ver com a verificação os mecanismos de verificação dos pagamentos que são feitos pelo Fundo de Resolução ao novo banco, e essa frase caiu entretanto, porque o PSD apresentou uma proposta de eliminação da frase, e ela foi aprovada, com os votos contra do PS, foi aprovada por todos os outros partidos, e portanto ela não consta. Isto não quer dizer que a Comissão tenha concluído o contrário desta frase, ou seja, não quer dizer que a Comissão tenha concluído que não houve uma verificação dos pagamentos, mas significa que a Comissão não colheu aquela frase. Isto acaba por transforma o caso de Mário Centeno num caso particular aqui na transição entre o relatório inicial e final, em que várias pessoas, umas que estão neste momento em funções, outras que já não têm funções políticas ou na supervisão, houve várias pessoas que viram as suas responsabilidades agravadas. O caso de Mário Centeno, ele tem aqui como se fossem duas beliscadelas nos dois momentos, como ex-ministro das Finanças e como governador do Banco de Portugal. É um caso um bocadinho diferente das outras pessoas. Obrigada, Marta. Álvaro, Mário Centeno, de facto, foi uma figura insubstituível. Ou seja, João Leão não tem o impacto político de Mário Centeno. Centeno, quando estava no governo, era uma espécie de segundo-ministro a seguir ao primeiro-ministro. Era muito mais político do que parecia ao início. Apareceu-nos com aquela face técnica e depois revelou-se um político com ambições, nomeadamente, acabou em presidente do Eurogrupo e fala-se, obviamente, que ele pode querer ir para o BCE. Tu achas que estas conclusões do relatório mancham as ambições políticas de Centeno? Não acredito. Não acredito que isto tenha uma relevância que transcenda fronteiras. E mesmo no plano interno, também acho que a prazo não causará assim grande engulho a Mário Centeno. Temos por hábito, ninguém se lembra de nada, ninguém tem memória de nada. Mário Centeno também pode ter defendido a Flex de segurança e tal no passado, e quando foi para o governo já ninguém se lembrou disso. Também pode ter feito um cenário macroeconómico que num primeiro momento preconizava a retoma baseada no consumo doméstico, e no primeiro ano a coisa correu mal e depois mudou a receita completa, e também ninguém relevou muito isso. Portanto, acho que aquilo que conta de facto é o resultado final e o mais recente, e aquele que é mais impressivo. E aquele que é mais impressivo é o das contas públicas e é o do primeiro ou de um dos raros excedentes. Álvaro, portanto, achas que não é por aí que o gato vai aos filhotes? É mais ou menos não acho popular. Que não será. Ok, vamos para o terceiro tema e último. Nuno Ribeiro, o Presidente da República começou a ouvir os partidos. Como achas que acaba este orçamento? Aprovado ou não aprovado? Aprovado pelos mesmos PCP e PAN? Aprovado desta vez pelo Bloco de Esquerda que chumbou no ano passado? Ou então com uma crise política por chumbo do orçamento? Eu diria, a esta distância, que há uma data fundamental e um ato político fundamental para definir posições
mais estáveis em relação ao orçamento, que tem a ver com o resultado das autárquicas. Isto é manifestamente importante no caso do PCP. Se o PCP reconquistar algumas câmaras que perdeu nas últimas autárquicas, a direção do PCP e a própria GP do PCP ganha força, pode permitir uma aproximação à proposta orçamental do governo. Admito que o PAN também irá pelo mesmo caminho, embora com todos os cuidados, porque estamos agora ainda num processo de confirmar o orçamento de 2021, confirmar o seu desenvolvimento e aplicação, os acordos então estabelecidos e ver se é possível para 2022. Em relação ao Bloco, seria uma pirueta, quase um looping, depois de ter votado não, ir votar sim. Eu acho que seria perder um pouco toda a estratégia do Bloco do último ano. E o Bloco, como nós sabemos, é um partido que tem relevância autárquica, ou seja, as eleições de 26 de setembro não lhe vão criar problemas nenhuns neste aspecto. Portanto, à partida, eu diria que vamos ter orçamento. Ok. Marta, faço-te a mesma pergunta. Destas conversas iniciais, o que podemos já retirar relativamente ao próximo outono-inverno? Do orçamental, claro. Não autárquico, mas orçamental. A moda orçamental do outono-inverno. Eu acho que não dá para retirar ainda grande coisa, porque as declarações dos responsáveis políticos que podem, de alguma forma, ter um papel aqui determinante, mais o PCP e o Bloco de Esquerda, foram muito cautelosas e basicamente eles não saíram do sítio. O PCP continua a falar do orçamento de 2021, o Bloco de Esquerda a mesma coisa e continuam a dizer, e o PCP ainda fez uma declaração a tirar mais lá para a frente a discussão sobre este assunto, porque nós estamos em julho, agora agosto são as férias, depois vêm as autárquicas e de facto há aqui ainda muitos pontos importantes no tabuleiro até lá, até chegarmos à meta que é o Orçamento de Estado. E parece-me que a declaração que eu achei mais importante que aconteceu no plano orçamental não aconteceu nas reuniões à saída de Belém. Eu acho que aconteceu na concertação social, onde o Governo assinou com os parceiros sociais um acordo sobre formação profissional, se não me engano, acho que é centrado nisto, e em que António Costa disse que, e vou passar a ler para não me enganar, disse que o Governo já tem feito um reforço para o aumento do rendimento disponível das famílias e agora começa aqui aspas, está disponível para o continuar a fazer e encontrar novas formas de o fazer. E esta questão, o rendimento disponível das famílias, é tudo, porque o que determina um ato eleitoral, o que determina um orçamento é o dinheiro que se dá ou não às famílias, ou se tira, não é? É questão do bolso, pronto. E, portanto, há muitas formas de aumentar o rendimento disponível das famílias, há aumentando salários, há reduzindo impostos e há dando outro tipo de apoios sociais. Ele não abre o jogo para que lado é que a coisa vai, mas dá a sensação que já começa aqui a ensaiar um discurso sobre que a aposta será por este lado, pelo rendimento disponível das famílias. E isto é uma coisa que pode falar para uma massa de pessoas muito grande. Portanto, eu acho que a declaração de facto mais importante aconteceu noutro sítio que não do orçamento, não das reuniões do orçamento. E pronto, mas claro que até lá, até à questão das autárquicas vai acontecer muita coisa e vai haver ali um período muito tenso logo no início de setembro até haver campanha para começar a lançar o orçamento a sério e depois um período pós-autárquicas é muito difícil ainda antever o que é que vai acontecer. Sim. Eu além das autárquicas, acrescentaria outro dado, que é a Covid, não é? Enquanto a Covid for um assunto fundamental e se confundir com a crise económica e social, provavelmente também ficará tudo muito mais indefinido. Sim, sim. Por outro lado, eu lembrava que há relativamente pouco tempo o António Filipe, numa posição que depois o PCP veio secundar e veio assumir como sua, criticou o Bloco de Esquerda por ter votado contra este orçamento.
dizendo sugerindo que foi uma irresponsabilidade e que onde não estaria o país se o PCP não tivesse realizado este orçamento. Essa declaração de valor, acho que foi a declaração do ano. Vá lá, uma vez. Quem faz isto, enfim, isto não é nada habitual no PCP, não é nada habitual no PCP, mas parece-me que pode retirar alguma margem de recuo eventualmente ao PCP. Bom, no mínimo não revela grande predisposição para votar contra. Eu acho que essa é, de facto, tens razão, essa é a frase fundamental. Por acaso reparei que houve pessoas que criticaram muito a imprensa de achar que a posição do António Filipe é do PCP. Mas já não sabemos que o António Filipe não brinca em serviço. Mas até acho que estava a trabalhar contigo, Álvaro. Nesse dia resolvi, depois de ouvir António Filipe, perguntar mesmo ao PCP, formal e oficial, se revia nas palavras de António Filipe. E a resposta escrita, nós sabemos como é que o PCP funciona, veio, apesar de uma rede social de não sei o quê, obviamente que o PCP se revê nas palavras de António Filipe. Eu também acho que tens razão, Álvaro. Portanto, não haverá crise política, Álvaro Vieira? Quer dizer, crise política, eu não acho que vai haver crise política, eu acho que há crise política. Acho que em crise política já estamos nós, mas não é pelo lado da maioria, pelo lado da oposição e pelo lado em que se encontra a oposição de direita, não é? Isto é que me parece que é mesmo de crise grave e que já existe e que deixa prática e que deixa, na verdade, um governo rédea solta, mais ou menos como uma equipa que joga com o avançado da outra equipa sem qualquer marcação na nossa pequena área. E acho que realmente isso é mau. Acho que o Presidente da República tem toda a razão quando chama a atenção para isso. Acho que seria grave se fosse ao contrário, se fosse um governo do PSD com o PS à deriva, como está agora o PSD. Acho que é mau para a democracia. Acho que sim. Acho que essa já é uma crise política e grave. Obrigada, Álvaro. Bem, Álvaro, obrigada, Nuno Ribeiro e Marta Martinho de Oliveira e, claro, o Ruben Martins ali aos comandos. Este é o último Poder Público antes de verão. Agora vamos todos de férias do podcast apenas, não vamos de férias nas outras funções, nomeadamente o Jornal Sai todos os dias e o One Man está ali todos os dias, a toda a hora. Voltamos em setembro, o Poder Público volta em setembro. Muito obrigada por nos ouvir. Até lá. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.